queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é The Clay. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, muito obrigada aos comentários e aos likes e aos novos inscritos do último podcast. Eles são mais importantes do que vocês imaginam para o canal continuar crescendo. Muito obrigada. No último podcast, falamos do Armagedon. Uma erupção vulcânica avastadora no século XX, 1902, que devastou Martinica. 30 mil pessoas morreram. Mas elas morreram não por causa do vulcão e das cinzas e da lava do vulcão, mas a culpa realmente foi de uma campanha eleitoral acirrada. Hoje tem uma pergunta. Você prefere morrer batendo contra uma montanha ou batendo contra a água? É disso que falaremos hoje. Eles decidiram bater contra uma montanha. Fumaça na cabine. Fogo nos 4 motores. Em 24 de junho de 1982, um Boeing 747 caiu em uma nuvem de cinzas vulcânicas. De novo, vulcão! Somente uma série de manobras brilhantes do piloto impediu que a queda fosse certa. Angélica Nial estava a bordo na ocasião. Ela conta essa história. Em 24 de junho de 1982, o Boeing 747 City of Edinburgh voava de Londres para Auckland, na Nova Zelândia. Sobre o Oceano Índico, o voo 9 da British Airways foi pego pela nuvem de cinzas do vulcão da Indonésia Gunung Galunggung, com consequências devastadoras. Foi a primeira vez que um vulcão de passageiros foi exposto aos efeitos da erupção vulcânica. A bordo estava a Angélica Nial, na época com 32 anos. E ela narra: nunca tive medo de voar. Sou natural de Berlim. Quando criança, sempre voava de Berlim para Hannover. Isso era bastante normal quando o muro ainda estava de pé. Mas o voo número 9 da British Airways, da Boeing 747, foi minha primeira grande viagem. Junto com um colega, eu queria visitar um amigo na Nova Zelândia, viajando por Mumbai, Kuala Lumpur e Perth. Na época eu tinha 32 anos e trabalhava como professora de inglês e história em uma escola primária perto de Hamburgo. Eu estava sentada na fileira 41, atrás das asas. Assim pude ver os motores e, infelizmente, tive uma visão não muito boa. Ao meu lado, sentado na janela, estava um jovem de 18 anos, da Escócia, que viajava de avião pela primeira vez. Nosso comissário de bordo era muito simpático e estava sempre brincando com a gente. A piada era que ele não era apenas um comissário de bordo, mas também um stewardess. Estávamos todos de muito bom humor. Era 8:30 da noite, cerca de 1 ou 2 horas antes de decolarmos de Kuala Lumpur para o voo para Perth. De repente, sentimos o cheiro de fumaça. Naquela época, ainda era permitido fumar no avião, mas os fumantes sentavam sempre bem no fundo. O cheiro era forte de fumaça. Ela só pensava: oh Deus, alguém está fumando aqui agora. Quando o cheiro ficou mais forte, o comissário de bordo que estava ao meu lado disse: vou dar uma olhada. Depois de 2 ou 3 minutos, ele voltou e explicou que não havia encontrado nada, mas que o cheiro estava um pouco ruim. O fedor foi ficando cada vez mais forte.
Mas como ainda achávamos que alguém tinha acendido um charuto, não estávamos nos preocupando muito. Depois começou a cheirar a fios queimados. Sabe aquele cheirinho de plástico? A namorada, que tinha medo de voar, estava ficando nervosa. O namorado. Tentei tranquilizar. Não se preocupe, tá tudo bem. Mas eu não conseguia ignorar o fato de que o cheiro estava ficando cada vez mais forte. Havia um belga no avião. Eles tinham conversado na parada de Kuala Lumpur. Ele tinha um assento da janela do outro lado do corredor. Quando olhei para ele, não ouvi. Nós nos encontramos 2 anos depois do acidente. Ele me disse que nunca esqueceria o horror no meu rosto. Vi um enorme clarão de fogo iluminar o céu noturno a partir do motor que estava pela janela, que dava para ver pela janela. Imediatamente olhei pela janela e vi um motor após o outro estava cuspindo fogo, como os foguetes quando decolam do Cabo Canaveral. Fora isso, o céu estava escuro como breu. Enquanto isso, o cheiro na cabine ficava cada vez mais forte. Então veio o anúncio do piloto. Ele não sabia ainda o que estava acontecendo, mas achava que os 4 motores não estavam funcionando bem. Por favor, não entremos em pânico. Eles achavam que não estavam vindo direito, mas aí começaram a ouvir os barulhos, os ruídos dos motores, que não estavam mais fazendo grandes barulhos, aquele Todos ficaram sentados paralisados. Estavam planando vários milhares de metros acima do oceano. Um silêncio mortal no avião. Ninguém entrou em pânico. Chegamos à conclusão que o pânico só surge quando você ainda acha que pode se salvar. Mas não havia nada o que fazer. Não havia nenhuma saída. Primeiro pensamento foi: merda! Estamos no Oceano Índico. Não sei nadar direito, não sei mergulhar. Já podia ver as imagens nos meus olhos. Bolhas de ar subindo e iam embaixo da água. Pensei: puxa, tomara que encontramos uma montanha para bater. Melhor do que morrer afogada no mar. Melhor assim. Eu não queria cair na água em lugar nenhum. Eu sei por conversas posteriores com outros passageiros que eu não era o único que pensava assim. De repente, tudo ficou escuro. Tentei pegar minha mala de viagem, mas eu havia trocado de assento com minha amiga e a bolsa estava embaixo do assento dela. Queria pegar meu passaporte, colocar no bolso da jaqueta. Achei que pelo menos, se nos achassem, eles poderiam saber quem eu era mais tarde. Mas eu não conseguia chegar na minha bolsa. Minhas mãos, meus braços estavam tudo fora de controle. Era impossível organizar as minhas mãos, minha cabeça estava tudo caótico. Fiquei muito irritada, mas simplesmente eu não conseguia mais fazer nada, eu estava paralisada. Acho que ninguém conseguia pensar racionalmente naquele momento. O garoto escocês do meu lado perguntou: merda! Qual o objetivo? Depois da energia, também tudo ficou escuro, o avião estava escuro. Apenas as luzes, as plaquinhas, saída, estavam acesas. Eu disse: vamos pular? As máscaras de oxigênio caíram nas nossas cabeças, nos nossos rostos. Eu ainda não tinha certeza se elas funcionavam, nem mesmo se eram necessárias. Mas o próprio comissário de bordo andava de um lado para o outro com uma grande garrafa de oxigênio nas costas e um megafone, porque nada estava funcionando. Parecia que eu estava num filme. A maneira como ele andava pelas fileiras escuras com o megafone e tentava nos acalmar. Mas todos já estávamos quietos. Não havia nada para acalmar. A gente já estava morto mesmo.
bater na cadeia de montanhas ou na água? O comissário-chefe certificou-se de que as pessoas mais jovens fossem colocadas nas saídas de emergência. Mais tarde, ficamos sabendo que isso era uma preparação para um pouso de emergência. As pessoas mais jovens deveriam ajudar os outros a sair. Eric Moody, o copiloto, queria aterrissar na água. Mas depois ele percebeu que isso era impossível no escuro e com aquelas ondas altas no Oceano Índico. O piloto era um cara muito inteligente. Sem ele, eu não estaria contando essa história hoje. Quando os motores falharam, ele teve a presença de espírito de voltar imediatamente. Ele sabia que havíamos sobrevoado Jacarta há pouco tempo, mas ele também sabia que havia uma alta cadeia de montanhas entre nós e Jacarta. Para atravessar essa cadeia de montanhas, ele só podia descer até uma determinada altura. Depois disso, não conseguiríamos passar por ela. Portanto, suas duas únicas opções eram atravessar a cadeia de montanhas até Jacarta ou fazer um pouso de emergência na água. No final, era uma questão de poucos metros. Mas como ele nos disse mais tarde, se tivéssemos chegado ao topo das montanhas 1 minuto depois, não teríamos conseguido. Mas não sabíamos nada disso, nós passageiros. O piloto não conseguia se comunicar conosco. O intercomunicador havia quebrado. Também não sabíamos onde estávamos, pois estava tudo escuro, apagado. A única coisa que percebemos foi que o avião estava caindo. Para manter a velocidade, o piloto estava descendo, planando e descendo novamente. Plana, desce, com muito cuidado, mas não de uma forma que tivéssemos percebido. Depois de sairmos das nuvens de cinza, o piloto conseguiu, de alguma forma, reiniciar 3 motores. Mas eles não estavam funcionando bem. Então vimos as primeiras luzes e todos pensamos, ai, conseguimos! Totalmente idiota. Provavelmente ainda estávamos a 3 quilômetros acima do sol. Mas então o avião aterrissou tão suavemente quanto se pode imaginar. Todos nós nos sentamos e ficamos hipnotizados. Houve um silêncio absoluto até que o avião parou. Então, todos pularam e gritaram e se abraçaram. Nosso comissário de bordo pegou as pequenas garrafas de champanhe na cozinha e todos nós fizemos um brinde. Precisávamos isso. Demorou um pouco para que pudéssemos deixar a aeronave. O aeroporto já estava fechado. Mais tarde, o capitão nos disse que demorou mais de 10 minutos para que sua chamada de emergência fosse atendida. Ao descermos as escadas, na época não havia portões de embarque, sentimos-nos mal. Aquelas pessoas ali paradas, olhando para nós como se tivéssemos acabado de cair da lua. Elas não esperavam ver que nós vivos. A gente podia ler isso nos olhos delas. Em retrospecto, sei por quê. Mais tarde, quando vi as fotos do Boeing 747, percebi que grande parte da pintura havia simplesmente sido lixada pelas cinzas vulcânicas. As asas, a parte superior da fuselagem, mas não foi apenas a pintura que sofreu. O para-brisa da cabine de comando foi completamente arranhado pelas partículas de cinzas. O piloto não conseguiu ver praticamente nada onde aterrissou. Além disso, os sensores de instrumentos importantes foram bloqueados. O altímetro e o radar não estavam mais funcionando corretamente. Somente em um ponto do para-brisa havia uma pequena faixa, de cima para baixo, através da qual ainda dava para enxergar. Mais tarde, o piloto nos disse que praticamente ficou de pé ao pousar para poder olhar através daquela fendinha estreita na lateral do para-brisa da cabine. Ele pousou a aeronave de pé. Foi uma loucura.
dia depois, conheci o piloto Eric Modi. Ele disse algo que nunca esquecerei. Garota, você não precisa mais jogar na loteria. Estar viva aqui agora, esse foi o seu prêmio de loteria. Temos uma segunda chance.